Em meados de 2013, na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, nós fizemos uma pesquisa junto ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação do Ministério do Meio Ambiente. Esse projeto tinha como objetivo principal avaliar o estado de conservação da biodiversidade dessas 14 unidades de conservação, que se distribuem ao longo do bioma Caatinga, em todo o Nordeste, abrangendo ainda um pouco o norte de Minas Gerais. Essas 14 unidades de conservação representam apenas 1% da área total do bioma, que significa a área total do bioma 800 mil quilômetros quadrados. Esse trabalho tinha o objetivo de mapear e analisar esse estado de conservação, não só com relação à cobertura vegetal, mas também com relação às dificuldades de gestão desses parques e sua relação e possíveis conflitos socioambiental com as populações que habitam em torno dessas unidades de conservação. O trabalho de pesquisa durou de dezembro de 2013 a dezembro de 2016. A história de Sete Cidades conta a lenda de um reinado, fala de rei e rainha, de uma cidade encantada, fala de cântico, música e dança, de um castelo iluminado. Pessoas idosas falavam da tal cidade encantada, coisa que chamava a atenção, fato que foi comprovado, da existência de um mistério há milhares de anos passados. Pessoa que passou por ali ouviu o galo cantando, muito barulho de gente, banda de música tocando, o arrastado do calçado de gente que estava dançando. O bioma Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro e ainda hoje o menos estudado. Ele tem cerca de 800 mil quilômetros quadrados e ao longo do processo de ocupação europeia e os recentes processos de industrialização que se desenvolveram de forma heterogênea dentro desta vasta área, cerca de 80% da sua cobertura original foi modificada. Dessa área total de 800 mil quilômetros quadrados, apenas 36% estão em unidades de conservação de categorias variadas. E, como já foi dito, apenas 1% dentro das áreas de proteção integral, que são as áreas mais protegidas dentro do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O bioma Caatinga é um ecossistema ainda pouco estudado e praticamente desprotegido em sua quase totalidade, pois menos de 1% de sua área total está sob proteção integral. Na Serra da Capivara, o guia ambiental Mário Antônio Ferreira explica algumas particularidades desse mundo desconhecido pela maioria do povo brasileiro. O vento ele vai passando na rocha e funcionando como uma lixa, ele vai erodindo a rocha, vai caindo as partículas menores da rocha, formando esse pozinho aqui, ó. E nesse pozinho é o habitat de uma larvazinha, que é esse funilzinho aqui, ó, se observar. Tem um funil e tem alguns caminhozinhos, né, uns drenozinhos, né, que leva ao funil, que é uma forma de armadilha para capturar suas presas, né? Na Serra das Confusões, localizada no município de Caracol, estado do Piauí, existe um lugar chamado Gruta Riacho dos Bois. O nome se originou de um acidente ocorrido com um criador de gado, que causou a sua morte. A geógrafa e doutora em sensoriamento remoto, Janaína Barbosa da Silva, da Universidade Federal de Campina Grande, explica o processo de formação do vale local. Nós temos aqui essa reentrância, como se fosse um grande vale, né? Dois paredões esculpidos entre os paredões de arenito, e esses paredões com certeza foram esculpidos pela água. Então poderia ter sido inicialmente escavado, e à medida que essa água foi escavando e continuando a escavar, foi aprofundando.
todo mundo sabe, né, é comum que essas áreas de arenito sejam esculpidas, justamente erodidas em suas áreas mais frágeis. Então esse aqui, essa reentrância entre esse grande depósito de arenito foi sendo esculpido e aí formou esse riacho. É um riacho intermitente que só vem a correr água nos períodos de, acredito que é dezembro, janeiro e fevereiro, que é onde é o período chuvoso por aqui. O Parque Nacional Serra da Capivara, localizado no sertão do Piauí, é considerado o maior sítio arqueológico da América Latina. Reúne a maior coleção de pinturas rupestres do mundo. Guarda no seu acervo cultural a história do homem no continente americano, há pelo menos 11 mil anos. O desenvolvimento da pesquisa científica realizada na Serra da Capivara contribui para a história da formação da cultura nas Américas, mas pode trazer também, no futuro, a esperança de que o turismo local traga o tão sonhado desenvolvimento sustentável para a região. Estamos no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, um parque que tem uma infraestrutura especial para a região. Em termos de inscrições rupestres, foram catalogadas mais de 40 mil e há, sobretudo, um impacto muito positivo nas comunidades locais, onde 75% da família tem membros que trabalham para esse empreendimento, que é um empreendimento, sobretudo, que se deve a uma busca de arqueólogos internacionais, mas que foram apoiados durante quase 20 anos pelo governo brasileiro de uma forma muito lenta, mas que se vê hoje um resultado fantástico em termos de Brasil e em termos internacionais. Este parque não deve em nada, em termos de trilha, em termos de indicações e explicações, a parques internacionais que nós temos, principalmente nos Estados Unidos. Vale a pena conhecer também, porque há uma rica fauna, flora e muita beleza do ponto de vista da integração de todas as rochas com a natureza. O estado de conservação do monumento natural ele é um estado de conservação bom, no geral, dentro da perspectiva do que seja uma unidade que tenha propriedades agropecuárias dentro dessa unidade. Ainda se preserva uma boa amostra representativa do bioma e atende aos parâmetros de um monumento natural, que é a questão da beleza cênica, é o principal atrativo. E um dos motivos para a criação da unidade, que foram sítios arqueológicos, ainda, apesar de todo o impacto que tem na região, ainda permanecem com as características relevantes dele. Nós estamos praticamente no limite oeste do Monumento Natural do Rio São Francisco. Estamos nos aproximando de Paulo Afonso, né, e a jusante nós vamos ter o limite com Piranhas. Então nós estamos numa área bem preservada desse monumento natural e observando essa paisagem, observando essa beleza cênica, a gente entende por que foi determinado pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação esta unidade de conservação como sendo um monumento natural, porque ele tem uma vocação para o ecoturismo, né, uma vocação onde essas áreas, pela sua própria característica singular da paisagem, permite, né, que exista um manejo do ponto de vista de unidade de conservação e, ao mesmo tempo, preservação da biodiversidade. Então, a pesquisa de campo aqui tem mostrado que as áreas estão bastante ou razoavelmente bem preservadas, embora existam alguns problemas com relação a invasões, né, mas, no geral, a área é bem preservada. São áreas particulares, mas também são áreas que têm uma geomorfologia, né, que mostra toda essa beleza, né, que evidencia a importância de não
só fazer a divulgação e um melhor conhecimento por parte da população que mora no seu entorno do que é um monumento natural e de como preservá-lo é importante não só para as gerações atuais, mas também para as gerações futuras. A Estação Ecológica Raso da Catarina está localizada próxima ao Rio São Francisco, a 60 quilômetros de Paulo Afonso, na parte mais seca do estado da Bahia, lugar onde as chuvas variam entre 300 e 600 milímetros anuais, num clima que transita entre o árido e o semiárido. A área é extensa, com mais de 100 mil hectares, marcados por uma vegetação de caatinga arbustiva. Cenário da Guerra de Canudos, o acesso difícil fez da região um esconderijo ideal para os cangaceiros. O Raso da Catarina é o lar da arara azul de Lear, espécie ameaçada de extinção. A estação ecológica também é significativamente bem conservada, né? Agora estão sendo feitos lá monitoramento de 4 grupos, né? Cactáceas, aves, répteis e anfíbios e mamíferos, e os dados assim, iniciais são bastante significativos. Para você ter uma ideia, se encontra ainda na unidade a onça parda, né? O animal precisa de uma grande área de vida, catitu, veado e outros animais, né? de grande e médio porte. E tem se identificado uma biodiversidade significativa. Então, uma grande área ainda, né, de vegetação contínua que suporta essa fauna e uma flora bastante diversificada. A Unidade de Conservação Parque Nacional Cavernas do Peruaçu é um valioso patrimônio geológico e arqueológico que ocupa uma área de mais de 50 mil hectares no Vale do Rio Peruaçu. As cavernas estão localizadas perto dos municípios de Januária e Itacarambi, norte de Minas Gerais. Os acessos à região se dão por meio de estradas pavimentadas, que estão em boas condições. No total, são 140 cavernas e 80 sítios arqueológicos e pinturas rupestres, que datam de 11 mil anos atrás. O parque está muito bem preservado, né? Dentro do propósito de criação do parque, que era proteger o patrimônio natural e espeleológico, ele se encontra em perfeito estado, né? Tanto as pinturas rupestres quanto as cavernas, os espeleotemas. E em relação à sua vegetação, tem uma pequena antropização por causa de fazendas que já existiam anterior à criação do parque, mas a maioria dessas áreas já foram regularizadas e está em processo de regeneração, essa vegetação. No entanto, ele não está aberto à visitação e nem vai ser aberto, porque aqui debaixo é um paredão de rocha, de pedra, não tem estudo geológico que garanta que possa receber visitantes, né? Há o risco de ceder. Então, tem um plano, um planejamento, projeto da gente fazer um deck aqui suspenso, mas isso vai demorar mais um pouco ainda. Único parque situado no Rio Grande do Norte, o Parque Nacional de Furna-Feia abrange 8.500 hectares e está entre os 8 maiores do bioma Caatinga. Furna-Feia concentra o maior número de cavernas do Brasil. Calcula-se que mais de 200. No passado, a região entre Baraunas e Mossoró foi ocupada por fazendas produtoras de melão, mas a partir de 2014 passou a ser classificada como área de proteção integral. Em termos de vegetação, o que atualmente lá se encontra é o processo de regeneração da caatinga original, dizimada por décadas de ocupação humana na região. Nós temos um fragmento de caatinga altamente diverso e bem preservado dentro da unidade. A gente estima que menos de 10% da unidade passou por um grau severo de degradação. Então, nós temos uma área contínua e extremamente relevante para a conservação. Além de toda a importância para o bioma caatinga propriamente dita, a unidade de conservação ainda tem 2 fatores extremamente relevantes para a conservação.
É hoje o Parque Nacional com o maior número de cavernas integralmente protegidas, são 218 cavernas até o momento, identificadas dentro do parque. E a gente tem também registros de pinturas rupestres e registros antropológicos e arqueológicos que dão uma relevância para a unidade de conservação no sentido de preservar esse patrimônio histórico, arqueológico e ecológico do Brasil. A geógrafa e professora Débora Coelho Moura, da Universidade Federal de Campina Grande, explica que a vegetação do Vale do Catimbau reúne características dos biomas Floresta Atlântica, Cerrado e Caatinga. Em contrapartida, a região apresenta um conjunto florístico formado pelas florestas estacionais e espécies de ampla distribuição geográfica. Assim, a forma como essa vegetação se apresenta é claramente caracterizada pela sazonalidade climática, com uma marcante ocorrência de um período de déficit hídrico ao longo do ano. Esse amplo espectro de variação da flora ocorre em uma região muito restrita, espacialmente recobrindo as encostas ou os platôs das serras isoladas, entre 500 e 600 metros de altitude. Remotamente, no tempo de eras glaciais repetidas, essa região teria sido um refúgio montanhoso que servira de abrigo para as diferentes floras em épocas de clima mais seco. A floresta atlântica, ela ombrófila, né? Ela vai de 0 a 90 dias sem chuvas, que é 90 dias biologicamente seco. A partir daí, nós temos as estacionais, que é a floresta estacional, que é, no caso a semidecidual, ela vai de 90 a 150 dias sem chuva. 90 a 120 dias sem chuva. E a decidual é de 120 a 150 dias sem chuvas. E o que mostra essa vegetação, que não é caatinga aqui, é o porte, a densidade, praticamente que nós temos uma floresta estacional semidecidual com muita umidade, em decorrência aqui a esse grande baixio que recebe, que capta bastante água, decorrente de todo o relevo e de toda uma geologia do arenito. A catingueira, ela é uma espécie endêmica da caatinga, ou seja, só existe nesse bioma, né? E além disso nós temos a importância na polinização, ou seja, ela oferece como recursos florais néctar e pólen para uma gama de abelhas, borboletas podem vir aqui também, e isso proporciona um equilíbrio no ecossistema. Dentre os diversos exemplares da vegetação da caatinga, o jatobá também se destaca dentre várias outras espécies e ambientes distintos, sendo uma das razões pelas quais se denomina a região como Serra das Confusões. Esse é o jatobá, que praticamente nós temos ele desde a floresta atlântica até a caatinga, que ele tem uma alta resistência seca. Nesse caso, ele aqui ele não é de caatinga, mas é de uma floresta estacional, no caso semidesidual. É uma árvore, pode chegar a 15, 20 metros de altura, e aqui nós temos um grande exemplar de jatobá. Bom, nesta área nós temos uma grande diversidade, por isso que na Serra das Confusões é chamado confusão, em decorrente a vários ecossistemas que nós temos, seja uma caatinga arbórea densa, uma caatinga arbórea fechada, uma caatinga arbustiva arbórea. Nós temos essa floresta estacional nos grotões, onde tem maior quantidade de água subterrânea, que as raízes, como são muito profundas, elas conseguem captar bastante e passar durante esses 150 dias, 180 dias, que não chove a nível de precipitação pluviométrica, mas o lençol freático, essas árvores conseguem se manter. Bom, bastante folhas verdes, e o processo de floração aqui isso vai ser simplesmente sincrônico durante o ano. Nesse lajeiro a gente tem várias espécies de planta. Aqui dentro do Parque Nacional da Furna Feia, no primeiro trabalho que a gente fez, a gente encontrou
105 espécies de plantas, como a aroeira do sertão, que é a única planta aqui da nossa região protegida por lei. Ela é uma planta imune de corte, né? Ela não pode ser corte nem dentro do parque, jamais, e também fora do parque ela é imune de corte. Como também tem as outras, como tem as catingueira, tem a jurema branca, jurema preta, né? Tem o João Mole, umburana, tem a sabiá, né? O mufumbo, são todas plantas aqui da nossa região. E nos futuros estudos, provavelmente vai aumentar bem muito o número dessas espécies já catalogadas aqui dentro do parque. O angico, planta que floresce em dezembro, é típico de regiões tropicais, principalmente no Brasil. É cultivada e explorada para fins comerciais, uma vez que a sua madeira é considerada de excelente qualidade. O angico é bastante utilizado em manifestações religiosas de tribos indígenas da América do Sul e de parte do Caribe. Eles precisam justamente ter um tempo para florescer, as abelhas polinizam, depois a formação do fruto e esse lançamento do fruto, que a maior parte lançado no caso é anemocórica, ou seja, se quebra e as sementes saem voando, e conseguem se resistir até o próximo período chuvoso, até a germinação, e no caso as plântulas conseguem sobreviver. O Monumento Natural do Rio São Francisco está localizado na divisa entre os estados de Alagoas, Bahia e Sergipe, com área territorial que abrange os municípios de Canindé de São Francisco, Delmiro Gouveia, Olho d'Água do Casado, Paulo Afonso e Piranhas. Esta unidade de conservação de proteção integral, criada em 2009, possui mais de 29 mil hectares. Nós estamos aqui no Vale dos Mestres, que é um subafluente do São Francisco, que por estar numa área de caatinga, numa área do complexo, no caso do arenito, do sedimentado arenito, da bacia Tucano-Jatobá, é um ambiente de recarga, por apresentar principalmente uma maior porosidade, maior infiltração dessa rocha. Consequentemente, o leito desses rios ainda retém bastante água e a vegetação, neste caso, para esses ambientes é uma fitofisionomia arbórea densa, ainda nessas áreas é bastante preservada. O arenito é da era paleozoica, período de tempo compreendido entre 542 milhões e 245 milhões de anos atrás, aproximadamente. Neste ambiente, registra-se uma extensa diversidade biológica. A craibeira, que é uma tabebuia aura, uma bignoniácea, com 10 metros, 12 metros, muitas aroeiras, muitas quixabeiras, várias espécies arbóreas que concentram-se nesses ambientes de vale, principalmente vale de rio. E, além disso, nós temos várias espécies herbáceas, principalmente nos paredões, herbáceas rupestres, como Angirovernonia halley, que é uma espécie endêmica do arenito, que só existe praticamente nesse trecho, que a professora, no caso a Rita de Cássia, do IPA, foi quem identificou. E além disso, nós temos várias outras, principalmente as bromélias encolhidas expectables, que tomam conta dessa região. As sebastianas, as euforbiáceas, né? São de ambientes com bastante água. E, principalmente, nas encostas, nós temos uma vegetação arbustiva, densa, com bastante cactáceas, principalmente os facheiros, os mandacarus e alguns angicos de caroço. Nós não podemos falar que existe uma caatinga, mas sim caatingas, devido a essa diversidade de problemas de gestão, de problemas nos seus entornos, no seu interior, mas também com relação às suas próprias características
geoambientais. Então, existe uma dificuldade muito grande de realmente promover a educação ambiental e uma relação mais harmônica das populações que moram nesse entorno com essas unidades de conservação. Elas são bastante variadas, não só na sua flora, mas na sua fauna e também nos seus problemas. O Monumento Natural do São Francisco é uma unidade de proteção integral que ocupa uma extensa área dos estados da Bahia, de Alagoas e de Sergipe. Propriedades particulares de produção agrícola e aquicultura são permitidas na área. A agricultura e a presença humana são desafios diários para a gestão do Monumento Natural do São Francisco. Por presença humana, entenda-se a intensa atividade econômica e o turismo, numa belíssima área de cânions já vistos em filmes e novelas. O Monumento Natural do São Francisco está praticamente sem apoio administrativo para dar cobertura a uma área de mais de 26 mil hectares. Uma área que recebe em média 6 mil turistas diariamente. Além disso, no entorno do São Francisco existe uma série de atividades econômicas, como por exemplo a criação de peixes em tanques-rede. Contamos também com o apoio dos servidores da Estação Ecológica Raso da Catarina, que está localizada aqui também em Paulo Afonso, que tem nos ajudado bastante nesse trabalho conjunto com a Estação Ecológica Raso da Catarina e com outras unidades da região, que eventualmente quando a gente necessita o pessoal vem e nos ajuda. Então estamos trabalhando desse jeito. Precisamos ainda construir as parcerias com os estados, com os municípios, né? São 3 estados, 5 municípios. Um outro problema que nós detectamos também nas pesquisas de campo e que estão relacionadas com o estudo temporal das imagens de satélite tem a ver com a questão da gestão, da dificuldade de pessoal, da dificuldade de recursos. Muitas vezes o próprio gestor local usa seus próprios recursos para colocar combustível nas viaturas ou para consertar uma bomba d'água. Em algumas unidades, inclusive, existe uma infraestrutura que foi construída e que, por falta de recursos, não tem manutenção, portanto, não pode ser utilizada por esses pesquisadores, pelos estudantes, pelos professores que visitam. A Estação Ecológica Raso da Catarina dispõe de infraestrutura física e tecnológica de alto padrão. Conta com equipe de brigadistas, acesso à internet, boa frota de veículos com motoristas e alguns servidores cedidos pelos governos federal e baiano, além daqueles oriundos da Chesf. No entanto, faltam servidores especializados, como veterinários, engenheiros florestais e fiscais. O fornecimento de água não é satisfatório na sede da estação, que se encontra numa área de desertificação. Criada em meados da década de 1980, Raso da Catarina é uma unidade de conservação com extensão total de 100 mil hectares. Mas, segundo o chefe José Thiago, para melhorar a gestão da estação, é necessário efetivar um plano de manejo da área e demarcar os limites da unidade. Trata-se de uma região com acesso difícil, o que, de certa forma, ajuda a preservá-la. As vias de acesso, chamadas de aceiros, facilitam a presença de caçadores ilegais, além de permitir a passagem e o pisoteio do gado de criação, um sistema tradicional chamado de fundo de pasto, que subsiste na área há mais de 300 anos. Tudo isso agrava os impactos ambientais na região. Outro problema que se tem é a questão da caça e do tráfico de animais silvestres. A caça na região, a apreciação de carne de caça é uma coisa cultural na região, que demanda um trabalho grande de educação ambiental, né? E o trabalho de fiscalização nosso ele é feito um monitoramento constante, né, da unidade. Apesar da equipe ser reduzida, o que se faz é esse monitoramento, buscar a maior presença institucional possível e a gente tenta colocar operações periódicas, né, mensais, com apoio de instituições parceiras, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, para tentar debelar essa questão da caça e do tráfico de animais silvestres. Como eu falei, a questão da demarcação, né, que ainda não foi feito, também está sendo trabalhada essa questão, porque no campo precisa ter os marcos físicos, essas delimitações que não tem.
Na Chapada Diamantina, situada na Bahia, a pesquisadora Janaína Barbosa da Silva e o barqueiro Fábio Salles Silvestre vasculharam a área denominada Pantanal do Maribus, que significa área alagada. O rio onde navegam nasce em Iraquara, local de cavernas de formação calcária, passa ao lado da cidade de Lençóis para desaguar no rio Paraguaçu. A região é repleta de rios, Roncador, Garapa, Capivara, Rio Preto, todos desaguam na planície alagada. O local é de risco para atividade pesqueira, mas está liberada para qualquer pessoa, sendo proibida apenas na época da piracema. Pesca-se uma grande variedade de peixes, tucunaré, traíra, apanhari, mole, piau, curimba, piranha. O período da piracema vai de outubro a março, podendo começar em agosto. Os meios de pesca são os mais variados: tarrafa, vara, armadilha e linha de corrida. Encontram-se espécies aquáticas de mini vitória régia, cabomba, salvinha. No entorno, a vegetação é basicamente de mata atlântica e também de gramíneas, como o papiro. Uma das joias do bioma é a Chapada Diamantina, localizada no centro-oeste da Bahia, muito visitada por turistas brasileiros e estrangeiros, apesar do acesso difícil. Tamanho fluxo de pessoas traz problemas para a gestão do Parque Nacional Chapada Diamantina, segundo avalia o chefe da unidade, Bruno Lintomen. Uma grande dificuldade hoje de estrutura no parque, estrutura física e de pessoal. Um pessoal muito reduzido. A gente, devido a isso, temos alguns ilícitos que a gente tem dificuldade de combater, como retirada de madeira, extração mineral de areia e outros minerais, e uma área muito extensa e de difícil acesso, que é a Serra da Chapada Diamantina do Parque Nacional. E temos muita dificuldade de gerenciar isso com os recursos que a gente tem atualmente. E temos hoje um desafio, que é tentar gerenciar a relação do parque com as comunidades tradicionais que se encontram dentro do Parque Nacional. Honório Miguel Arraes é o chefe da Unidade de Conservação de Aiuaba, no Ceará. Assim como outros gestores, Arraes aponta os problemas que enfrenta. A principal dificuldade é os recursos. Vai fazer 3 anos que eu estou à frente aqui da unidade, como responsável da unidade, e a gente não tem recursos para nada. Inclusive, nós só temos recursos que tem só para combustível do carro, assim mesmo foi reduzido esse combustível dos carros. Recursos nós não temos para nada, para nenhum, são isso. E outra dificuldade é a falta de pessoal também. Que no caso a unidade é uma área com 11.525 hectares, ela conta com 2 servidores do ICMBio, no caso eu, responsável fiscal, e o colega Martins, Antônio Martins, que ele é auxiliar. E temos 4 vigilantes na sede da ESEC, e 2 pessoas da limpeza e uma secretária que trabalha na parte burocrática. Nós temos nós temos 2 postos de apoio. Um fica no final da ESEC a 42 quilômetros, que tinha uma vigilância, mas foi desativada no ano passado. Nós fizemos documento, mandamos para Brasília, solicitando o retorno desse pessoal, que facilita muito a entrada de caçadores nessa área, ficar muito distante. E se ativasse novamente esse posto, para nós seria ótimo. E ter o outro posto fica a 17 quilômetros, tanto fica o outro colega, o outro servidor do ICMBio, Antônio Martins da Silva. Apesar do Parque Nacional de Ubajara ser classificado como uma unidade de conservação da Caatinga, está, na verdade, situado num brejo de altitude, com remanescentes de espécies da Mata Atlântica. A gestão do parque apresenta problemas bem parecidos com a maioria das unidades localizadas na Caatinga. Com falta de recursos financeiros e humanos, o parque já foi ampliado em mais de 10 vezes, mas a área ampliada nunca foi regularizada. Segundo o chefe da unidade, Gilson Mota, outros problemas enfrentados são a pressão urbana muito próxima. A região possui fábricas artesanais de rapadura. O parque é muito visitado, a gente recebe mais de 100 mil visitantes
por ano, então essas questões das concessões não ser regularizadas. Nós temos um teleférico, que é o grande atrativo do parque, o bondinho, que está parado, porque falta ainda também regularizar a concessão desse bondinho. O Parque da Serra da Capivara, situado na região de São Raimundo Nonato, no Piauí, se destaca quando se pensa em conservação da biodiversidade, resultado do esforço de gestão conjunta do IBAMA, ICMBio e da Fundação Museu do Homem Americano. Há mais de 20 anos, essas ações permitiram a recuperação de áreas nativas, em especial da fauna local, que são referência quando se pensa no padrão de qualidade que deve apresentar um parque nacional, embora atualmente esteja passando por grave falta de recursos. Alguns desses problemas são apontados pelo chefe Fernando Tizianel. Institucionalmente, nós temos um problema com a regulação fundiária do parque, algumas áreas que precisam ser concluídas a regularização fundiária, porém nós já temos muitas outras áreas em que nós temos a unidade consolidada. As limitações são que, como nós temos uma parceria para a gestão, muitas vezes a instituição cogestora ela não tem uma garantia anual de recursos para manter o parque. Então, por exemplo, funcionários nas guaritas, serviços gerais de manutenção de estradas, equipes de conservação de sítios arqueológicos, todas as atividades são mantidas pelo cogestor e normalmente nós temos um problema de manter essas atividades. Para o chefe do Parque Nacional da Serra da Capivara, não se faz conservação sem o envolvimento das pessoas que residem na região. Fernando Tizianel explica que conservação da biodiversidade passa necessariamente pelo melhoramento das práticas cotidianas. Que as pessoas valorizem o patrimônio natural existente nessa região. Então eu creio que hoje nós precisamos avançar mais na questão da conscientização da população, do envolvimento, que as pessoas percebam o parque como um território que deve ser protegido, que elas se envolvam com esse protegimento, com essa proteção e que isso também traga benefícios, tanto econômicos como sociais para essas pessoas. Então, o Parque Nacional Serra Capivara já trouxe muitos benefícios para a região e nós esperamos que ele traga ainda mais benefícios com esse envolvimento das populações locais. Os brigadistas representam um auxílio precioso para a gestão das unidades de conservação do bioma Caatinga, quando o assunto são os recorrentes incêndios. Na área das cavernas do Peruaçu, Genival Gonzaga da Silva é um desses profissionais abnegados que trabalham em meio aos problemas de gestão enfrentados pelos chefes das unidades. Além disso, ele e outros companheiros atuam no trabalho de prevenção e conscientização da população local. A expectativa na região é que futuramente as cavernas do Peruaçu sejam abertas à visitação turística de forma sustentável, por meio do Fundo de Compensação Ambiental. Este fundo, criado em 2006, investe quantias originárias das chamadas compensações ambientais, pagas por empreendimentos de infraestrutura ou outros igualmente impactantes ao meio ambiente. Os recursos são investidos na criação, manutenção e implementação de unidades de conservação federais, estaduais e municipais, seguindo a orientação da Câmara Federal de Compensações Ambientais. O fundo é administrado por uma parceria entre o IBAMA e a Caixa Econômica Federal. Aqui a gente sofre muito com os incêndios florestais, né? A partir de mês de julho até o mês de novembro. E a Brigada de Incêndio ela tem um papel fundamental, que é no combate direto aos incêndios e também na parte preventiva, né? Que fazem palestra nas escolas, é um trabalho de conscientização diretamente com os jovens, desde criança, né? Porque um adulto, para você mudar a mente, é bem mais difícil, né? E em relação aos incêndios, a gente na região nós temos os 3 tipos de incêndio, por incrível que pareça, né? E o pior deles é em veredas. O incêndio em veredas, ele vai ter o incêndio de copa, que é o incêndio aéreo, e vamos ter também o superficial, ele vai terrestre, e também o de tufa. Das 14 unidades de conservação situadas na Caatinga, o Vale do Catimbau, a Serra das Confusões
e a Serra da Capivara são as que mais apresentam características dessa vegetação. Serra das Confusões é a maior entre todas as unidades e também enfrenta graves problemas de gestão. Quadro de pessoal efetivo e mesmo concursado em número reduzido, muitos terceirizados e contratos temporários para dar conta de muito serviço. Por seu isolamento geográfico, a Serra das Confusões detém também outros recordes. É a unidade mais isolada e, talvez por isso, a menos pesquisada e menos protegida pelo poder público. Mas, indiretamente, a proteção da unidade decorre justamente do seu próprio isolamento, que torna difícil o acesso à área protegida. Hoje nós temos mais de 800 mil hectares de caatinga, com diversas fisionomias, que também é um grande atrativo. Todos os municípios que fazem o parque, ou que cederam área para o parque, estão correndo atrás, estão tentando viabilizar portas de entradas através de todos esses municípios, para que todos eles sejam beneficiados com o fluxo de turistas. Temos tanto a vertente da vegetação em si, a riqueza da mata preservada, como outros atrativos, como a beleza cênica e os sítios arqueológicos. Essas unidades de conservação vêm sofrendo várias agressões ao seu estado de conservação da biodiversidade. Desmatamento, corte ilegal e seletivo de madeira, caça predatória, invasões, falta de demarcação. Várias unidades não estão ainda com sua regularização fundiária e há conflitos socioambientais, os mais diversos, com populações tradicionais que habitam essas áreas muito antes da criação do próprio Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Nós estamos falando de populações indígenas, de populações quilombolas e populações que estão trabalhando nessas áreas e vivendo nessas áreas há bastante tempo e que de alguma forma interferem no estado de conservação da biodiversidade. No Vale do Catimbau, a parte mais degradada coincide com as áreas de conflito socioambiental. Essas áreas são terras remanescentes de tribos indígenas. Também geram muito conflito as terras de antigos proprietários, porque existe quem permaneça na terra à espera dos acordos de indenização com o governo federal. Outros já receberam, mas se recusam a deixar o local. As áreas degradadas do parque são as mais problemáticas dentre as 14 unidades de conservação do bioma Caatinga. Em completo abandono estão os paredões típicos do Catimbau. As cavernas do Peruaçu são uma área de proteção ambiental situada próxima à altura do Médio São Francisco, no norte de Minas Gerais. É uma região de cultura de vazante que se encontra muito comprometida. Por lá, existe um grande número de fazendas produtoras de eucaliptos, que são consideradas inadequadas do ponto de vista da sustentabilidade, por conta da intensa captação de água subterrânea. As principais ameaças que a gente encontra hoje é caça ilegal, retirada, corte seletivo de madeira, né, principalmente aroeira, angico, pau-d'arco, e o fogo, né, é um fator que tem prejudicado muito o parque, principalmente o fogo que vem da área externa ao parque. Acaba vindo para cá e comprometendo a preservação dessa biodiversidade. Seu Levino de Souza mora em Itacarambi, na área de amortecimento do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu. O morador está muito triste com a degradação que testemunha diariamente com a baixa da vazão da água do rio. Seu Levino já nem se lembra da última vez que viu embarcações navegando no Rio São Francisco e lamenta que se possa atravessar o rio de uma margem à outra apenas andando. O morador se refere à região
como patrimônio de tristeza. E para piorar a situação, as atividades de subsistência da população estão também comprometidas. A pesca também já está falida, não tem mais. Então, o governo é o seguinte, o governo tomou uma atitude muito tarde da fiscalização no Rio São Francisco, porque a pendência já pode dizer que já está acabada já, o peixe do rio já está acabado. Inclusive eu abri esse tanque aqui para poder tentar criar um peixe para despesa, não é nem para negócio, é para despesa. Então tá aí, até hoje não encheu. Não encheu porque nós não tivemos chuva, um volume de chuva que desse para encher ele. Com pouca chuva e cheias raras no Rio São Francisco, nem mesmo as lagoas do entorno são suficientes. Uma realidade bem diferente de 10 anos passados. Na Estação Ecológica Raso da Catarina, a degradação do ecossistema e os conflitos ambientais acontecem por conta da prática de caça esportiva na região. A gente já aprendeu caçadores de Alagoas, 10 caçadores em uma picape dentro da unidade, que isso atrapalha muito também a questão da fiscalização. Você ter 2, 3 fiscais nossos rodando lá dentro e encontrar um grupo desse tamanho, a gente está em desvantagem numérica e poder de fogo, né? E por isso a importância das operações periódicas para tentar combater essa questão da caça. Tem o perfil do caçador motorizado e tem o perfil do caçador que vai também ser movente, né? Jumento, cavalo, e acaba caçando também lá. No entorno de muitas unidades de conservação, há enormes pressões geradas pela presença do homem, com as atividades de uso e ocupação do solo que provocam a degradação da biodiversidade, como acontece com a Chapada Diamantina. Bom, nós temos de um lado do parque, na face oeste, o agronegócio, com produção de batata, o carro-chefe é a produção de batata, tem algumas outras produtos secundários, mas a atividade principal é batata, com barramentos no Alto Paraguaçu e grande quantidade de utilização de defensivos agrícolas. Que no Alto Paraguaçu, a montante do parque, esse rio depois vai cortar o parque, vai passar por dentro e vai seguir seu rumo até Salvador, até o Recôncavo Baiano. De outro lado, tem uma grande quantidade de assentamentos do INCRA, e outras pressões como a chegada da mineração de ferro, novas minerações de diamantes sendo requisitadas no entorno do parque também, e mineração para a construção civil. Hoje, em alguns locais específicos que estão despontando muito para a especulação imobiliária, como o Vale do Capão e a cidade de Lençóis, principalmente, né? Devido a isso, o parque vem apresentando um perfil de isolamento ecológico. O turismo realizado sem qualquer regulamentação e planejamento na região da Chapada Diamantina agrava a situação de conservação dessa belíssima área. Além disso, a atividade turística é basicamente empreendida por empresários do sul do país, que não têm história e laços com a região. O turismo tem o potencial de ser a grande ferramenta de fortalecer o Parque Nacional da Chapada Diamantina e fortalecer a Chapada Diamantina, a região da Chapada Diamantina, mas a gente ainda precisa de ferramentas, precisa de articulações com vários outros órgãos, seja públicos ou privados, ou da sociedade civil, que a gente consiga ter uma coesão para trabalhar essa atividade de forma mais forte. Além desses problemas, em termos de conservação da biodiversidade do bioma Caatinga, existem outros de natureza social, tais como os conflitos com as populações que moram no entorno da unidade. Tem na época do pombal de avoante, que chama-se avoante arribançã, que ela faz um pombal, a reprodução delas, ela vem para a reprodução, que geralmente são começa no mês de abril até maio, em torno de 100, 110 dias. Essa reprodução não fica dentro da área da ESEC, fica no entorno.
mas como fica muito próximo à reserva, elas vão se alimentar dentro da reserva, da unidade. E vem muitos caçadores nesse período, do Pernambuco, do Piauí, das cidades vizinhas, cidade até com 200 quilômetros, 200 e pouco, o pessoal vem para caçar, para matar esses avantes, abater eles para o comércio. Aí onde nós temos mais trabalho nessa época, mas contamos com o apoio do pessoal do IBAMA, do escritório do IBAMA da região de Iguatu e o pessoal da Polícia Ambiental. As grandes ameaças, como eu disse, a expansão urbana, né, a especulação imobiliária hoje está muito forte, né, aqui dentro de Ubajara, também em Tianguá. Isso dá uma pressão muito grande na unidade. Nós temos problemas também um pouco com a caça predatória, isso é um problema que afeta a unidade, né? Hoje a expansão agrícola também, de certa forma, influencia dentro da unidade, porque as nossas nascentes, a maioria não estão protegidas, não dentro da unidade. Sobre a degradação do monumento do São Francisco, o gerente do viveiro florestal da Chesf em Xingó, Heraldo Martins de Souza, alerta. Essa área é uma área que ainda tem uma grande parte preservada, né? Ao longo de toda essa extensão envolvendo esse município aqui, a Bahia, né, a região de Sergipe, aqui de Alagoas, né, que envolve Paulo Afonso, Canindé de São Francisco, Piranhas, Olho d'Água do Casado, Delmiro Gouveia. Ainda existe grande parte preservada ligada a essa parte do cânion. Agora, falta divulgar mais sobre o monumento natural, falta conversar mais com a população, para que esse pessoal que estão habitando por aqui realmente se conscientize e comecem a somar para preservar, né? Porque já que a área tem grande parte preservada, mas existem algumas localidades que é um pouco degradada e que o pessoal tenha essa conscientização de ajudar a preservar toda essa parte através de uma divulgação que hoje existe um monumento natural, que às vezes o pessoal, muita gente ainda não sabe que existe esse monumento natural. Apesar da Serra de Itabaiana ser uma unidade de conservação de pequeno porte, o chefe da unidade, Marleno Costa, aponta que o reduzido quadro de servidores, como brigadistas, e os escassos recursos financeiros trazem grandes problemas ambientais. O mais grave desses problemas é o lixo acumulado deixado por pessoas que realizam rituais de oferendas no local. Os restos de comida fazem mal à fauna silvestre e as velas acesas provocam incêndios. O Parque Nacional Serra Itabaiana está inserido numa região muito urbanizada, muito ocupada. O entorno é bastante ocupado por populações locais. Isso só já é um problema de pressão, né? Porque tradicionalmente as comunidades locais, né, desenvolvem de alguma forma algumas atividades de impacto, como por exemplo a caça. A gente tem um problema muito sério aqui, por exemplo, dos incêndios, né? E os incêndios ele ocorre a partir de algumas atividades que são realizadas, né, por as comunidades locais. Do ponto de vista do uso da unidade de conservação, a gente tem um problema relacionado ao lixo, por exemplo, né? Apesar da gente ter uma coleta de lixo, essa sim, eficiente, mas ainda não há uma compreensão das pessoas de um modo geral que o lixo na unidade de conservação é um problema. A gente tem aqui uma brigada contratada durante 6 meses, de novembro a abril, e após a contratação dessa brigada a gente tem reduzido muito a quantidade de área queimada. A caça realizada pela população local é mais um problema na Serra de Itabaiana. Embora seja uma prática cultural não voltada para o comércio e realizada de forma tímida, é proibida por lei. A gestão da unidade faz um monitoramento, inclusive em relação a espécies que podem desaparecer por conta da caça. Por exemplo, a gente tinha um registro aqui no passado da espécie de veado, onde a gente sabia que tinha em torno de 6 a 8 exemplares, e andando aqui no parque a gente já observou que essa população de veado, por exemplo, já aumentou bastante. Na estação ecológica do Seridó, além dos problemas de gestão pela quase ausência do poder público, os problemas principais de degradação estão relacionados à prática de caça esportiva de espécies, como o peba e o tatu. E nessa primeira apreciação, já para identificação, esse bolsão verde que a gente visualiza aqui ao fundo, no vale, nós temos que nas áreas de encosta,
uma vegetação com verde diferenciado, um verde mais escuro, em função da quantidade de água armazenada, próximo aos paredões. Por cima desses paredões nós também vemos uma vegetação típica de área de solo exposto, uma vegetação rupestre, como a professora Débora já informou. Temos cactáceas, arbustos dos mais diversos. Ao fundo nós temos uma área degradada, que futuramente pode se regenerar ou não. Isso vai depender de estudos da apropriação do solo e também da disseminação de espécies que estejam no entorno, até porque nós precisamos de que essas espécies estejam aptas a regenerar o ambiente, como se fosse um grande banco natural de sementes. Na região, o solo é arenoso e escuro, numa extensa bacia sedimentar, com grande quantidade de galhos e folhas, formando um imenso tapete biológico. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma esponja. A água, principalmente, infiltra, né? Você tem o quê? Isso aqui encharca. Esse vai com esse material de folhas caídas, elas são secas com a temperatura, com o sol, mas elas não têm esse processo de decomposição tão rápido. O que é que vai acontecer? Ele serve aqui simplesmente como uma esponja. Choveu, ela vai encharcar e aos poucos é que vai ser infiltrado. E quando encharca é que começa o processo de decomposição. Esse material é transformado então em adubo natural que se mantém constantemente. Este é o ciclo de desenvolvimento do meio ambiente da Caatinga. O seu Adão é um ex-caçador de onça que atualmente é condutor ambiental do ICMBio, protegendo a flora e a fauna da unidade de conservação. Ele é pai de 7 filhos. Todos trabalham na região, 5 deles em atividades de conservação do Parque da Serra das Confusões. Seu Adão explica que essa estratégia da natureza permite que o processo de evaporação seja minimizado e diminua o ressecamento da primeira camada do solo, protegendo assim as raízes das árvores. A inexistência dessa manta protetora secaria mais rápido o solo, um fenômeno natural que, por conta de sua adaptação às condições climáticas, contribui para a conservação da biodiversidade. Durante o dia, a água desce toda para as raízes. Quando entra, o sol vai decaindo para a noite, que ele vai se escondendo, essa água que está nas raízes embaixo, ela vai subindo para dar alimento a todas as galhas. A prova está aí, que tem muita folha verde lá. Ó. Então, isso é uma corrente que tem do solo com as raízes das árvores. O problema da gestão não é local. O problema da gestão está no nível federal. As unidades de conservação do bioma Caatinga não recebem a devida atenção que esse bioma requer do governo brasileiro. De tal forma que é necessário haver novos concursos para que tenham novos analistas ambientais, maiores equipes de brigadistas, melhor infraestrutura, demarcação das áreas, regularização fundiária. Então, não é apenas recursos humanos que são necessários, mas também recursos financeiros. E um outro aspecto também que é bastante importante é desenvolver projetos de educação ambiental nessas áreas que possam utilizar das escolas públicas, também apoio aos pesquisadores que buscam fazer suas pesquisas nessas unidades de conservação. Também é necessário que tenha uma abordagem multidisciplinar com sociólogos, antropólogos que possam trabalhar essa relação dos conflitos socioambientais. Então, a pesquisa, que usou várias imagens de satélite ao longo de 10, 12, 15 anos, constatou de fato que houve uma degradação ambiental. Então, é necessário que haja políticas públicas relacionadas à conservação da biodiversidade, principalmente para a educação ambiental, projetos de relacionamento dessas escolas públicas que estão no entorno dessas 14 unidades, aproximadamente 84 municípios, e tem áreas dentro dessas unidades. É necessário também que tenha maior divulgação da importância dessas unidades para que essas populações entendam e possam perceber a importância de conservar e utilizar essas unidades de conservação da biodiversidade.